E aí, tudo bem? Se as orações subordinadas adverbiais ainda parecem um bicho de sete cabeças, pode ficar tranquilo que hoje a gente vai descomplicar isso juntos. Vamos corrigir alguns exercícios passo a passo para tudo ficar bem mais claro e a confiança, ó, ir lá para cima. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Primeiro, uma revisão rapidinha do que são essas orações. Depois, dois desafios para a gente aquecer os motores. Em seguida, a gente mergulha de cabeça na prática, classificando umas frases e, para fechar, umas dicas de ouro para não errar mais. Vamos nessa? Certo? Antes de sair classificando tudo que é frase por aí, a gente precisa ter certeza de que a base está firme, né? Afinal, não dá para nomear alguma coisa sem entender direitinho o que ela é. Olha, o ponto-chave é o seguinte, pensem na oração adverbial como se fosse um advérbio gigante. Isso mesmo, em vez de uma palavra só, é uma frase inteira que está ali para dar um contexto para a ação principal. É ela que diz para a gente quando algo rolou, por que rolou ou sob que condição. E essas circunstâncias que eu falei se dividem nesses 9 tipos que estão aí na tela. Mas calma, não precisa se assustar com a lista. O nosso objetivo aqui é justamente aprender a sacar a ideia por trás de cada uma, o que deixa a classificação muito mais intuitiva. E vamos de primeiro desafio. A missão aqui é bem simples, tá? A gente vai conectar a ideia que a oração passa com o nome dela, com a sua classificação. É um bom aquecimento para o que vem por aí. Tudo pronto? Então, deem uma olhada nessa tabela. De um lado, a gente tem a ideia tipo condição, tempo. Do outro, um espaço em branco. Tentem preencher mentalmente esse espaço com o número correspondente daquela lista que a gente acabou de ver. Vou dar uns segundinhos. Eita, Dan! Aqui estão as respostas. Condição é a número 3, tempo é a 7, concessão é a 4 e por aí vai. Percebe? Essa conexão é o segredo de tudo. Se a ideia é de causa, a oração é causal. Se é de finalidade, a oração é final. Não tem mistério. Agora sim, vamos para o segundo desafio que foca nas nossas maiores aliadas nessa jornada, as conjunções. Pensem nelas como se fossem umas placas de trânsito, sabe? Elas mostram para a gente exatamente qual é o caminho, qual é o sentido daquela oração. O desafio agora é com as palavras em si. Olhem só esses dois grupos, se e caso, indicam que tipo de ideia. E embora ou mesmo que. Elas parecem apontar para lados opostos, né? Vamos ver a lista completa para tirar a dúvida. O mais legal aqui é ver como cada grupinho de palavras já entrega o sentido. Porque, visto que, isso grita causa, né? Para quê? A fim de quê? Tá na cara que indica uma finalidade. Guardar as principais conjunções de cada tipo é um atalho e tanto. Muito bem. Com a teoria fresquinha na cabeça e as conjunções como nossas guias, chegou a hora da verdade. Bora colocar tudo isso à prova e classificar umas frases de verdade. A dinâmica vai ser a seguinte. Eu mostro a frase, dá para dar aquela pensada na classificação e logo em seguida eu já trago a resposta com a explicação. Vamos começar com a primeira? Primeira frase na tela então. Embora fizesse calor, levei agasalho. A oração que está em destaque, que ideia ela passa em relação ao fato de levar o agasalho? Pensa aí. Exatamente. É uma oração concessiva, a número 4. Poxa, se tá calor, o lógico seria não levar agasalho, certo? Mas a ação acontece mesmo assim. O embora é que cria essa quebra de expectativa. É uma concessão. Próxima. Se o regulamento do campeonato for bem elaborado, certamente o melhor time será campeão. Qual é a circunstância que essa primeira oração estabelece? Perfeito? Condicional número 3. O melhor time só vai ser campeão com uma condição: que o regulamento seja bom. A conjunção se ali no começo não deixa a menor dúvida. Mais uma. Vamos lá. Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelá-lo. Uma dica de ouro aqui. Cuidado com a conjunção como. Qual será o sentido dela nessa frase específica? Isso. Causal, número 1, anota aí. Quando a conjunção como começa a frase, quase sempre ela tem valor de causa. Ela está explicando o motivo de alguma coisa. O projeto foi cancelado. Por quê? Porque ninguém se interessou. Agora, para agilizar, um bloco com exemplos de orações temporais. Reparem nas diferentes palavras que marcam o tempo. Mal você saiu, ela chegou. Quando você foi embora, chegaram outros. E também sempre que ele vem, ocorrem problemas. Todas elas estão indicando quando a ação principal acontece. E agora, as comparativas. Em Ele dorme como um urso, a gente tem uma comparação por semelhança.
Já em o orador foi mais brilhante do que profundo, é uma comparação de superioridade. E por fim, em sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência, é uma de igualdade. Todas fazem o que o nome diz, comparam. E a gente chega na nossa revisão final. Depois de toda essa prática, vamos só amarrar as pontas, consolidar o método para que classificar orações adverbiais vire algo quase automático. Resumindo a ópera, o nosso método tem 3 passos bem simples. Primeiro, ache a conjunção, a palavra-chave. Segundo, pense no sentido que ela está criando ali. É uma causa, uma condição, um tempo? E terceiro, com o sentido claro na cabeça, é só dar o nome certo para a oração. Seguindo essa lógica, fica bem difícil de errar. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Depois de tudo que a gente viu, qual desses 9 tipos ainda parece ser um desafio? Identificar esse ponto fraco é o melhor jeito de saber o que precisa de um pouco mais de atenção nos estudos. Continuem praticando e a gente se vê na próxima.